Bora, vai começar. Estamos aqui na Rede Brasil de Televisão. Obrigado aí pela audiência, pela companhia. Você ligado aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, no nosso canal no YouTube. Que alegria, que satisfação estar chegando aqui na sua casa. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia. No oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova. Tem a melhor linguiça para o seu churrasco, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. E Hospital Evangélico de Cachoeira, que trabalha sempre pela valorização da vida, 35266166. Café Sossego é puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão arábica, não tem conservantes e é uma delícia esse café. 19 de abril, aniversário do rei Roberto Carlos, e nós cachoeirenses ficamos assim orgulhosos, né, de parabenizar o Roberto, de desejar feliz aniversário ao Roberto, e uma programação especial durante esses dias estão acontecendo, né? Você que acompanha o programa já sabe que nossos estúdios hoje, nós estamos localizados em frente à casa do Roberto. Estou aqui, ó, na janela você vê a casa do Roberto, onde o Roberto nasceu, viveu até 13 anos de idade, depois foi para o Rio de Janeiro e lá se consagrou. Eu costumo dizer, os pessoal falam, Roberto é o rei da música popular brasileira. Roberto é o maior cantor do planeta. Roberto Carlos é o maior cantor do planeta Terra. Ele é de Cachoeiro, né? A nossa convidada de hoje é Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo. Está aqui por quê? Porque no entorno da casa do Roberto Carlos vai ser feita uma revitalização. Vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Diariamente, esta casa aqui do Roberto recebe visitas de pessoas que vêm de diversas partes do Brasil e do mundo. Vem aqui. E aí isso vai ser revitalizado, isso vai ficar ainda mais aconchegante para receber os nossos turistas, os nossos visitantes. Fernanda, prazer, alegria, uma honra receber você aqui. Tudo bem? Tudo bem, prazer é meu. Estou feliz a vida, feliz. Estúdio lindo, com essa Obrigado, vista delícia obrigado. da casa de Roberto, né? Estou muito feliz. Roberto Carlos é realmente a grande pérola da cidade, né? É gigante, né? É gigante. Todo lugar do mundo que a gente vai, quando fala que é do Brasil, fala Cachoeiro, Cachoeiro, Roberto Carlos. Então as pessoas reconhecem Roberto, seja lá onde for. Falta em parte da nossa cidade tomar posse disso? Eu acho que a cidade aproveita muito pouco essa riqueza. Quando eu faço essa pergunta para você, eu faço essa pergunta e eu me sinto culpado. Até porque você está secretária de Cultura tem 6 anos. 6 anos, né? Anos. 6 anos. Embora você atue na cultura há muitos anos. Eu estou na comunicação tem 40. Então, tem algum erro na comunicação aí com a sociedade minha, dos meus colegas comunicadores, que não faz parte da cidade entender o tamanho desse camarada. E é uma coisa muito simples, né? Porque Roberto Carlos tem um impacto nacional e mundial. A Casa de Cultura Roberto Carlos, que é essa que está atrás de você aí, sim, é o centro cultural mais visitado da cidade, é o centro cultural mais visitado do sul do estado e deve ser, eu não tenho esse índice aqui agora, mas deve ser um dos mais visitados do estado. Sim. Por ano, em anos normais, né, antes da pandemia, a casa recebia em torno de 10 mil pessoas. Isso é muita gente de fora. 10 mil pessoas deve ter assim, uns 20% que é daqui de Cachoeiro. O resto são pessoas de todos os continentes. A gente registra pelo menos 4 continentes por ano na casa, muitos países diferentes e todos os estados do Brasil. Vem gente de todo lado. Essa semana teve uma alemã, teve gente do Maranhão, teve de Pernambuco. E assim, é diariamente. É o Centro Cultural que não fecha. A gente abre a casa de domingo a domingo. Ela só tem 2 exceções no ano, viu, pessoal? É até bom que já fiquem sabendo. O Natal e a Sexta-feira da Paixão, que é amanhã, a casa não abre. Sim. Só esses 2 dias do ano.
Até em respeito ao Roberto, que é super católico também, o fã do Roberto, sabe que a Sexta-feira da Paixão é um dia santo, a gente fecha em respeito aos servidores, ao próprio ídolo. Mas fora esses 2 dias, Natal e Sexta-feira da Paixão, a casa fica aberta de domingo a domingo, em horários assim, diferenciados. Mas eu tô aí num feriado, vou passar com uma turma depois das 3 da tarde, que é quando fecha no feriado. Eu ligo para a Secretaria de Cultura 2 dias antes e falo, olha, eu preciso que você abra a casa 9 horas da noite para mim. Alguém vai vir abrir a casa 9 horas da noite para você. Para a pessoa visitar. Porque a gente considera a pessoa que vem de fora, ela quer muito conhecer esse espaço cultural, porque ela ama o ídolo. Então a gente tem o dever de acolher. É uma relação de muito amor, né? A pessoa que gosta do Roberto. Olha, é uma relação é quase uma devoção, Parraro. E a gente tem um cuidado muito especial com isso, um respeito muito grande por isso. Porque você percebe a emoção da pessoa quando entra naquele portãozinho, que ela abre o portãozinho, que ela olha a casa. É assim, eu fico emocionada, me arrepio, eu fico emocionada de sentir nos olhos de quem entra ali a emoção. Você sabe que essa semana eu estava aqui 10 da noite, às vezes eu saio daqui tarde, eu estava aqui essa semana 10 da noite, e aí eu cheguei na janela aqui do estúdio e estava um casal ali, eles na frente da casa do Roberto. E eu da janela comecei a conversar, e eles começaram a me perguntar, eu comecei conversando com eles e tal, e eles voltaram no dia seguinte, tá? Conversaram inclusive com o Passarela. Que paixão, a mulher estava numa emoção, numa emoção por conhecer a casa onde Roberto nasceu, que é uma coisa... E assim, recebê-los ali com o toca-discos, né? Que a gente mantém um toca-discos vinil, receber com aquele toca-disco tocando, a casa mantendo todas as características, apesar de não ter mais um mobiliário, a casa mantém características e lembranças. Mudou a cor na época que ele morou também, não é isso? Isso, a cor da fachada não era azul, né? A gente faz azul hoje em homenagem ao Roberto. A casa era cremezinha, amarelinha, na época que ele morou. E também não tinha o galpão do lado. Esse galpão que subiu esse paredão a 60 centímetros assim, do bico da grade de madeira da varanda, é realmente uma coisa que foi colocada ali depois da infância do Rodolfo. Do Roberto. Sabe por que eu falei Rodolfo? Porque Rodolfo, meu filho, faz aniversário também no dia 19 de abril. Mas esse dia é muito mais importante para mim, porque meu primeiro filho nasceu no dia 19 de abril. E aí veio o nome dele. Aí você fala desse galpão, e esse galpão que faz parte, a retirada do galpão faz parte da revitalização. Faz parte da revitalização. As 2 casas, tanto o galpão quanto a Casa dos Fundos, exatamente assim, contígua ao jardim da casa, né? O quintal, são pontos de memória afetiva de Roberto Carlos. A Casa dos Fundos, ele brincava, conhecia as pessoas, né? Essa casa, ela vai ser mantida com a mesma volumetria, características, entretanto, ela tem que ser demolida e reconstruída, porque chegou a tal ponto de degeneração, a construção... Não dá mais para aproveitar. Seria, assim, dispendioso e pouco seguro tentar um restauro. Então, ela vai ser demolida e reconstruída com a mesma formato, volumetria, todas as características, para se transformar na Casa do Artesão, que Cachoeiro precisa da Casa do Artesão, salas de oficinas, porque ali tem um desnível muito grande, a gente não imagina, né? Mas tem um desnível grande. Então, a parte de cima vai ser loja de venda de produtos, de souvenirs, artesanato de identidade. O meio, sala de oficinas, cafeteria, banheiros vão ser embaixo. A parte de baixo, só banheiros coletivos, né? É muito provável que a gente faça um isolamento de todo o complexo, porque para evitar invasões, para manter a segurança, isso ainda está sendo pensado. Então, o complexo manteria a escadaria Lady Laura, a casa, né, que é o Centro Cultural tombado, a Casa dos Fundos com a mesma característica, sendo Casa do Artesão e espaço para oficinas, porque é um Centro Cultural vivo, tem oficina lá atualmente de música. E o galpão do lado, esse sim, um desejo expresso de Roberto Carlos, num relatório que eu encontrei na Sencult, da época onde Cristiane Nogueira, filha de Zé Nogueira, recebeu o Roberto aqui no Centro Cultural,
e fez um relatório. Você vê como é que é bacana. O Zé Nogueira tinha uma relação direta com o Roberto, direta. né? E a Cristiane teve esse cuidado. Ela recebeu o Roberto e fez esse relatório. Então tem uma foto do Roberto na varandinha dos fundos, ele mostrando assim, olhando a parede, assim. E ele confirmou isso pessoalmente. Ele gostaria de fato que o galpão fosse demolido e criasse ali uma área de manobra. Esse é o desejo dele. E a gente vai atender. Porque vai também criar essa área de manobra, que é uma rua sem saída, para as vans de turistas, né? Um micro-ônibus de turista que venha, os próprios carros, né? Para fazer uma manobra, deixar às vezes uma pessoa mais idosa, né? Deixar o turista. E também vira uma praça que pode ser um local de eventos, de pequenas exposições, um local de convivência. Além do que abre, né, a visão da casa, né? A casa ganha um destaque no projeto. Certamente ele, quando chegou na varanda ali, na infância, não tinha, né? E aqui ficou aquele paredão. Aquele paredão, o paredão do galpão sufoca. Essa sua fala é muito interessante, porque eu já ouvi de pessoas, né? Porque, por que não podia derrubar não, tirar não, tinha que aproveitar, fazer ali um auditório e tal. Mas não, tem que ser retirado mesmo. Porque ele não está no histórico do Centro Cultural, né? No histórico da memória do cantor. Quando ele morou aqui, aquele galpão não existia. Na verdade, a rua era bem diferente, mas o galpão, ele invade muito a visada do Centro Cultural. Porque aqui nessa rua, na rua João de Deus, não pode construir, só pode demolir. Isso. Aqui nessa rua, isso foi construído o galpão antes do tombamento, certamente, certamente, sim. Porque esse galpão deve ter anos que tá aí, né? Eu não sei a data do galpão, mas certamente foi antes do tombamento. Ele não teria licença de construção. Deixa eu puxar o intervalo comercial, mas eu vou deixar já uma pergunta para você responder depois do intervalo. Nós podemos falar de tempo, de quando isso vai ser feito, de quando é que esse galpão vai ser demolido? A gente pode falar de previsão, sim. Previsão, sim, tá. Vamos falar disso. Eu queria falar também a respeito da rua, se você tem algum conhecimento de investimento que estão para acontecer na rua e em outros setores aqui, que aí já envolve o setor privado e não o setor público, né? Mas eu soube que alguns empresários já conversaram com o prefeito Vitor, teve uma reunião. Nós vamos falar disso depois do intervalo comercial. Vamos seguindo com o nosso programa hoje, conversando aqui com a secretária de Cultura e Turismo, Fernanda Martins, está aqui falando da revitalização no entorno da casa de Roberto Carlos. Estamos comemorando o aniversário do rei Roberto, que faz aniversário no dia 19 de abril. Bem, nós deixamos a nossa conversa aqui no intervalo. Você falou de previsão, dá para falar de previsão, de execução dessa obra. Bom, a parte do galpão parecia simples até que a visita técnica dos engenheiros descobriram uma laje robusta, muito difícil de ser demolida. Então, a demolição desse galpão, diferente do que a gente pensava, vai ser assim, quase artesanal, por causa da proximidade do galpão. Porque tem a parte de baixo, aí tem uma laje. Tem uma laje poderosíssima. E depois tem aquela cobertura de eternite. Ele vai ser demolido de baixo para de cima para baixo, né? Vai ser destelhado e tirando devagarzinho, porque não podemos correr risco de algum incidente danificar o Centro Cultural tombado. E a proximidade, eu vou repetir, é muito grande. Da varanda da casa de Roberto Carlos, a gente encosta, se esticar, encosta assim na ponta do galpão. Para a gente compreender, a parede do galpão está colada na casa do Roberto, mas tem uma outra questão que está colada na casa de baixo. Tem uma casa do outro lado. Exatamente. A casa do outro lado é menos complicado, porque antigamente não se guardava aquela distância regulamentar, né? De 1,5 metro entre uma construção e outra. Não, eu estou falando da complexidade de demolição. Mas essa parede encostada provavelmente não vai ser mexida dentro da altura da casa do lado, para não mexer com a fundação da casa do lado. Pode deixar a parede lá em pé. Pode, sem problema. Então, os engenheiros estão estudando para não... Inclusive, já pediram a planta da outra casa para estudar, eles vão manter a parede, ela só vai ser demolida a partir do final da casa ao lado, para não comprometer.
Então, é uma demolição muito delicada. Aí o prazo a gente não tem como dizer. No cronograma de execução, eles não está entre os primeiros, não, porque a prefeitura tem um cronograma de execução de várias manutenções que precisam ser feitas, de escolas, de CRAs, até de centros culturais, e a demolição do galpão está nessa lista. Não sei em que posição está, mas está no cronograma de execução. A partir do momento que começar a ser demolido, aí eu realmente não teria como dizer o prazo. Como é que escolhe a empresa que vai fazer a demolição? É uma empresa especializada? Está na mão da Porque tem Secretaria gente de Obras. Um monte de gente vem aqui e fala, não, isso aqui é simples, rapaz. Tem uma empresa especializada, chega aqui, bota dinamite e faz, explode, não é assim não. Não, porque seria se não tivesse a parede colada numa outra propriedade e se não tivesse uma proximidade tão grande de um bem tombado. Então, essa demolição vai ser praticamente artesanal. Vai ser no demorada. Martelo. Vai ser no martelo. Vai ser no martelo. Vai ser no martelo. E a laje é o grande desafio. Porque eu não sei se o ouvinte, a rádio não, mas quem está acompanhando no YouTube tem uma avisada de você, né? Atrás de você está exatamente o que eu estou falando. Aquela ponta do galpão, pertinho da varanda da pode casa abrir aqui. Ali, ó. Tá a ponta do galpão ali, ó. Isso aí. Aquilo ali é uma laje muito poderosa. Então, aquilo tem que ser quebrado de forma... assim, porque senão você vai abalar a casa do Roberto. E pode cair coisas para lá, quebrar. Então, assim, é um trabalho pesado, mas que tem que ser feito com muito cuidado. Então, os engenheiros já tiveram ali a empresa de manutenção da prefeitura. Eu não sei se vai ser licitado, isso está na Secretaria de Obras, ou se vai ser demolido pela empresa que já está licitada. Enfim, mas está no cronograma de execução. E a partir daí é uma praça, não tem construção nesse espaço, é um espaço que vai ser feito para ser um espaço aberto. O grande trabalho mesmo vai ser a demolição, a preocupação desafio, maior. Exatamente. Tá. A rua do Roberto, essa rua, tem um projeto aí, né? Tem um projeto que a iniciativa de uma marca de cerveja, entendeu? E certamente isso tem algo maior do que isso, não é só a marca daquela cerveja, que é a cerveja. Pode falar o nome? Você lembra? Eu não me importo, não. Mas pode falar o nome da cerveja, você lembra? Qual foi Eu lembro do representante, chama-se Fábio. Fábio, ele representa uma marca de cerveja da Ambev, mas eu esqueci agora o nome da cerveja. Esqueci, mas eu vou lembrar aqui. Que projeto é esse? Que ideia é essa? Olha, ele nos procurou, tivemos uma reunião até com o prefeito. Ele tem desejo de investir na rua do Roberto Carlos, né? E fez uma reunião conosco para saber quais eram as intenções, né, da prefeitura com a rua. E as intenções da prefeitura com a rua é de manter esse corredor cultural preservado, com essas duas obras, né, que é a da Casa dos Fundos e a demolição do galpão, potencializando a visitação no Centro Cultural, e isso a iniciativa privada ganha ânimo para investir na rua, porque é uma rua direcionada para turistas, é uma rua que tem trânsito de turista direto. Então, esse rapaz procurou para saber quais eram esses planos nossos, nós contamos, né, os planos da prefeitura para o entorno, e dizendo também da responsabilidade que a prefeitura tem com esse corredor cultural, que na verdade começa lá no Museu Ferroviário, né? O corredor cultural a gente conta assim, o giradouro do trem, onde está lá o trole, o pátio da Caixa d'Água, o Museu Ferroviário, Centro Cultural Mestre Salatiel, Praça da Princesa ao Rei, Rua João de Deus Madureira e Casa do Roberto. Então, isso é um corredor cultural que é um trânsito de turistas. Então, a gente cuida dessa rua com muita responsabilidade. Está pensando numa maneira, junto com a comunidade, de estabelecer um estacionamento, né, que não seja parada, mas que seja rotativo, estabelecer horários, porque por enquanto está proibido de estacionar e de parar. Mas isso foi uma medida para... vamos dizer... Para encontrar um caminho. Para encontrar um caminho, né? Então, já tem uma reunião marcada com a equipe de trânsito para pensar realmente na possibilidade de algumas vagas de rotativo para horários comerciais e preservar a rua em sábado, domingo, feriado. Inclusive, vai ter feirinha, vai ter uma feirinha aqui na semana de aniversário do Roberto Carlos, que é semana que vem.
Então, a gente já quer começar a fazer um movimento muito dedicado ao turista. E a iniciativa privada se interessa, Sim. obviamente, né? Aí essa marca de cerveja, a ideia seria o quê? Um barzinho, restaurantes? Olha, ele não disse. Isso ele não disse. Ele só disse que gostaria de cooptar empresários, de pessoas interessadas para fazer investimento. Como ele fala em investimento, ele não mostrou projeto nenhum, ele realmente não falou. Sim. Especula-se, né, que talvez sejam bares temáticos, Sim, sim. mas são só especulações. Ele, de fato, oficialmente não mostrou nenhum projeto para nós. Ele só declarou, não chegou com nenhum projeto, não. Ele só declarou o desejo de investir na rua, de trazer pessoas para investirem na rua, não só ele, né, mas trazer colaboradores da iniciativa privada. Ele se apresentou, inclusive, junto com um corretor de imóveis na época, e pediu que nós mostrássemos os nossos projetos. Então, nós mostramos os nossos projetos para a rua, mostramos índices de visitação para ele, que foi uma coisa muito bacana, porque ele se impressionou com a visitação. E foi isso. Então, nós sabemos até aí, mas eu digo, fica a minha torcida para que a coisa de fato se desenvolva e a gente ganhe investimentos de ordem turística nessa rua. É uma rua do turismo, né? Tudo aponta para isso. E o número de visitantes aqui mostra o potencial para a economia. É impressionante. Não é? Impressionante. Isso mostra que... Você não passa meia hora dentro desse centro cultural sem que alguém apareça nesse portão. É isso aí. É impressionante. A gente tem rodízio, né, de servidores. E por vezes eu venho, porque às vezes falta um servidor, o servidor precisa de uma folga e tal. Eu compro com eles. Até que ultimamente assim, eles não têm me convocado, mas certa vez, antes da pandemia, me convocaram num sábado e eu vim para cá no sábado e fiquei. Um sábado de manhã, o servidor chegaria ao meio-dia. Então eu falei, não, tá bem, eu chego às 8h30, abro a casa, 9 horas começa a visitação. De 9 horas ao meio-dia, que foi quando ele chegou, eu recebi 26 pessoas. De quatro destinos diferentes. Não foram pessoas que... Não. Às vezes o cachoeirense vem acompanhando a visita que chegou e que quer vir a casa do Roberto Carlos. O cachoeirense traz, que é um papel Achei fundamental. muito interessante. Eu te falei agora há pouco da 10 da noite que tinha uma pessoa aqui, o casal visitando. Mas ele não estava sozinho, não. Veio um cachoeirense trazendo. Senhor, sempre traz. O senhor veio aqui, aí mostrou, falou e tal. Que pena que não entrou em contato com a gente teria aberto a casa. Pois é. Abre. Não, mas o que aconteceu? Até é bom explicar. Eles chegaram à noite, chegaram no hotel em Cachoeiro, estavam dormindo lá no hotel, saíram, falaram, não, amanhã nós vamos lá passar para ver onde é. Aí vieram só para ver por fora mesmo, para voltar no dia seguinte. Foi a ansiedade que não pôde esperar o dia seguinte. Exatamente. Né? Tá bom. Então, para o cachoeirense, a gente pode dizer o seguinte: se você não gosta da música do Roberto, e aí é um direito, gosto musical, né? Todo mundo tem o direito de gostar e não gostar. Agora, para a economia do município, para o setor privado, Roberto... Para a projeção da nossa cidade no cenário nacional e mundial é indiscutível. É indiscutível, porque nossa cidade ela tem dois grandes potenciais turísticos, assim, fortíssimos, Rochas e Roberto Carlos. Sim. Os demais, né, porque Cachoeiro é riquíssimo. Nós temos cultura popular rica, 4 a 5 folguedos fortíssimos em Cachoeiro. Nós temos uma área rural belíssima que vai da Cachoeira aos Alpes. Eu falo que Cachoeiro tem Alpes. Se você subir a Pedra da Penha, a região de São Vicente, você vai encontrar um clima que você não vai acreditar que está no território cachoeirense. Você tem as águas de gruta, tem o turismo cultural de Burarama. Foi feito um levantamento da sua secretaria? Sim, a gente tem no... Pontuando esses pontos turísticos? Sim, nós temos Eu entrevistei alguém da sua secretaria, eu conversei com alguém da sua secretaria falando disso. A gente tem um levantamento, inclusive tem um aplicativo chamado Descubra Cachoeiro, viu, pessoal? Baixa aí no celular, tem para Android e tem para aquele outro, eu esqueço como é que chama o outro, Fernando? iPhone, esse. Então, tem para os dois tipos de telefone. O aplicativo Descubra Cachoeiro, ele é muito pouco explorado, tanto pelos donos, né, de
de estabelecimentos. De bar, restaurantes, pousadas. Porque você pode cadastrar, o cadastro é fácil, você tem que estar no Cadastur, que é o Cadastro Nacional do Ministério do Turismo. O critério para você entrar no nosso app é muito simples, procura a Secretaria de Cultura e Turismo, que eles vão dar a instrução, a gente ajuda a cadastrar. Cadastrou no app, tem o selo de qualidade turística Terra do Rei, que já vai começar a ser aplicado, né? Que são critérios simples, você já pode ter essa porta para o mundo, que é Nós não o falamos app. aqui dos Bragas, né? Nós não falamos aqui, mas Isso, também... eu ia chegar lá. Nós temos Sérgio Sampaio, que fez aniversário ontem. Gente, Sérgio Sampaio é dos músicos mais festejados no Brasil. Verdade. No Brasil, o cachoeirense às vezes nem lembra que Sérgio Sampaio é nosso, sabe? Ele teve uma grande evento em Vitória, pela passagem do aniversário dele. Aqui, 2 artistas comemoraram Sérgio Sampaio ontem. A gente fez menção ao aniversário dele nas redes sociais, apesar de não ter promovido a ação. E Sérgio é um dos maiores compositores da MPB. Sim. Então, tem Sérgio, Rubem e Nilton, que são ícones da literatura, mas não só Rubem e Nilton. Nós temos o professor Octay Caim, professor Nelson Silvan, professor Evandro Moreira e tantos outros escritores. Cachoeiro é uma terra fértil de artistas. Falamos dos Braga de Sérgio, e de Raul Sampaio. Artes plásticas, o Raul Sampaio Coco, mais de 400 canções, falecido há pouco tempo, um querido, uma pessoa que eu tive a honra de conviver pouco e intensamente. Nosso tempo está estourando aqui, mas na realidade o que você está dizendo é o seguinte: Cachoeiro tem um potencial turístico muito grande, embora nós cachoeirenses desconhecemos. Exatamente. Né? Primeiro a gente precisa tomar posse disso, conhecer isso, tomar posse, para que o turista venha e usufrua de tudo isso que você está dizendo aqui. Rochas ornamentais, turismo industrial, turismo rural, agroturismo, que é fortíssimo em Cachoeiro, turismo cultural, que é nosso eixo, né? Cachoeiro é uma cidade da cultura, é Atenas Capixaba, é a capital secreta do mundo. Então a gente explora pouco, a gente tem que descobrir que turismo é realmente uma mola de economia. Verdade. Fernanda, obrigado. Quero agradecer muito sua vinda aqui, uma honra, alegria grande ter você aqui com a gente, falando de coisa tão boa, tão importante aqui pra gente. Obrigado. Eu que agradeço. E feliz aniversário para Roberto. Feliz aniversário para Roberto. E pro Rodolfo. Rodolfo. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado.